aqui no interior do IDEA 2014 para mostrar para vocês. Aqui nesse daqui nós estamos com ele com todos os opcionais, só que com motor 1.4, é o Attractive. Bem, aqui nós temos o rádio. O rádio tem entrada USB, mas interessante é que a entrada USB dele não é na frente, e sim dentro do porta-luvas. Dentro do porta-luvas nós contamos com a luz e com a opção de desligamento dos airbags, no caso do airbag do passageiro. Nós temos aqui o ar-condicionado, de apenas uma zona, o travamento das portas, a abertura dos porta-malas, do porta-malas. Temos aqui a saída de ar-condicionado, temos os comandos de som no volante, mas lembrando que isso daqui é apenas o opcional da versão. Vidros elétricos nas 4 portas, travamento dos vidros, retrovisores. Interessante dessa versão é que nós temos o espelho, que é para você que tem crianças monitorar a parte de trás do veículo. No caso, você conta com o retrovisor interno e um espelho para você estar monitorando. Nós temos aqui também porta-objetos no centro do carro, teto. Temos aqui também um porta-objetos que também funciona como porta-óculos. Temos aqui também mais um porta-objetos na parte aqui do teto, em cima do parasol, na parte do passageiro, do motorista. Temos aqui o parasol. Temos o espelho que desliza. Parasol aqui do motorista também. O airbag. Bem, o acabamento das portas é um acabamento bom. Nós temos tecido nela. O tecido é um tecido macio, aparenta ser bom, resistente, não suja, por ser preto. E o interessante desse é a forma como é a maçaneta, onde você abre ela puxando para cima. Um defeito que eu encontrei nele foi a questão do porta-luva. Para fechar, você tem que dar uma batidinha mais forte nele. Nós temos aqui 2 porta-copos. Temos aqui a manopla de câmbio, onde ela é toda acabada no plástico. E embaixo aqui nós temos o couro. Freio de mão. Suporte para os cintos, um porta-copos. A tomada de 12 volts. Temos o alto-falante na porta. A porta do motorista é a mesma coisa, só com os comandos, conforme mostrei. Pessoal, aqui é a parte de trás do IDEA. O acabamento do banco é um acabamento bom. Você pode ver várias costuras. O tecido é um tecido bom, é macio, ele é confortável. Nós temos um apoio de cabeça nos 3 bancos, porém não temos o cinto de 3 pontas no banco do meio, que é uma coisa que faz muita falta, mas que é muito útil. Os cintos aqui, normal. O espaço aqui atrás é um espaço bom. Aqui ó, temos o carpete ao invés de plástico. Aqui na parte central do carro nós temos a luz de leitura. Fica na parte central do teto. Temos a alça para a mão. E o interessante aqui da porta é que ela possui um tecido também, conforme as portas da frente. Mas o desenho dela é um desenho diferente, é um desenho para dentro. Nós temos o alto-falante aqui embaixo. E a abertura dela funciona como na porta da frente, que é puxando para cima. Bem pessoal, a gente está mostrando aqui o motor do IDEA 2014.
É interessante mostrar, como a gente sempre frisa comparando com outros carros, quem conhece já viu esse motor em algum lugar. Esse é basicamente quase o mesmo motor do Uno. A diferença é que esse motor foi aberto mais para 1.4 e o do Uno é 1.0. Se você olhar a capa do motor é a mesma, a disposição do bloco aqui é a mesma, o filtro de ar é o mesmo. Interessante, a gente estava conversando aqui a facilidade de você trabalhar com o radiador desse carro, porque ele é bem afastado do bloco e tem um espaço para você mexer. Ó. Você chega até aqui embaixo só com sua mão. Interessante mostrar aqui também que o fluido de freios é por aqui por baixo. O fluido da direção hidráulica, perdão, é aqui embaixo. Você abre essa tampinha aqui e acessa ele por aqui por baixo. Aqui o tanquinho de partida frio. Mais uma vez a Fiat colocando o do esguicho do para-brisa aqui, no local de difícil acesso. Se você não vê o reservatório, ele fica por dentro do painel do carro. É interessante mostrar também lá embaixo a parede corta-fogo. Nesse caso aqui é inexistente em um dos pedaços do carro. Ela só existe aqui, um pouco do pedaço dela aqui, ó. Só tem um pedaço aqui da manta de isolamento. Mas aqui para baixo você não vê a manta. Você vê mais um plástico. Aqui o acabamento do capô de tecido para isolar acusticamente e não futuramente não queimar a pintura do carro. Mas é um motor bem esperto, consegue empurrar o carro bem. Bom pessoal, a gente está aqui dentro do IDEA 1.4, certo? E aqui vocês verem que o volante dele é bem trabalhado, não é aquele volante ruim. Tem uma pegada bem legal o volante, apesar de ser uma minivan, né? Aqui a gente tem a regulagem de altura do volante. Você vê que é pouca coisa, não influencia quase nada, só altura, nada de profundidade. E uma coisa que eu achei desse carro, esse carro aqui, apesar dele estar praticamente zerado, a embreagem dele é um pouco dura, a embreagem desse carro. E o engate do câmbio não é muito preciso. E esse câmbio aqui, se eu não me engano, é igual ao do Palio Fire. Me corrija se eu estiver errado. Ou seja, é praticamente um Palio, né? Digamos assim, um Palio maior. Aqui a gente tem isso aqui que lembrou um pouquinho do Corsa. Para quem conhece aquele Corsa 2005, Corsa Sedan, sem ser o Classic, lembrou um pouquinho essa parte do painel aqui. Isso aqui tem cara de, com o tempo, sujar com muita facilidade isso aqui. No mais é isso, é um carrinho bom de dirigir, apesar da versão 1.4 não compensar, porque eu acho que o carro não tem um desempenho muito satisfatório para um carro 1.4. E por ele ser pesado, não sei, ou seja, eu só recomendaria a compra a partir da versão 1.6 16 válvulas e com câmbio dual lógico, porque esse câmbio não gostei dos engates dele. Engate às vezes trava e a embreagem eu achei muito pesada para um carro zero. Isso aqui embreagem parece embreagem de carro usado. Bem pessoal, aqui a gente vai abrir o porta-malas de novo IDEA. Toda a linha 2014 da Fiat, você aperta no símbolo da Fiat e ele abre o porta-malas. O IDEA é o único que não conta com esse sistema. A gente não sabe se é só o 1.4, que essa é a versão mais básica, ou se são todos os IDEA. Aqui abrindo o porta-malas, você já percebe que essa tampa do porta-malas eles forraram em carpete. Coisa que seria interessante fazer no Palio também. Coisa que a Fiat deveria ter caprichado no Palio. Aqui você vê que não tem nada à mostra aqui da lataria do carro. Eles tomaram o cuidado de isolar tudo. Apesar de eu achar essa luz aqui muito pequena para iluminar o porta-malas. Acho que isso à noite não dá conta do recado. Aqui a gente tem o step, mas aqui facilmente a gente chega na fiação do carro, olha. Vê que coisa. Isso aqui já está soltando, isso aqui é um carro novo. Isso aqui está solto. E aqui facilmente a gente tem acesso à fiação, toda a fiação do carro. Coisa que num carro de 48 mil é meio complicado. E aqui até o próprio carpete do porta-malas, você vê que não é aquele negócio bem isolado, sabe? E aqui, ó, acessa a fiação do carro também. Em velcro. A alça do tanque, aqui que nem toda a linha Palio. No mais aqui a gente tem os ganchos para prender bagagem
mas você vê que ainda aparece muito dos bancos aqui, ó. Eles não tomaram cuidado de isolar tudo. E os ganchos, apesar de existirem, eu acho que você usar é meio complicado, porque você vê que o carpete meio que com o tempo ele esconde o gancho. Os bancos traseiros são bipartidos, certo? E é isso, pessoal. Aqui a gente tem tomar o cuidado de colocar plástico aqui, apesar de não ser um plástico de boa qualidade. E aqui para você puxar. Pessoal, esse foi o vídeo do Idea.4 2014. 2014. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora vai nossas opiniões sobre o carro. Bem, em relação ao conforto dele, eu achei um carro muito confortável, o carro não bate muito, mas eu acho que Felipe pode confirmar isso, mas eu acho que ele não é muito bom de curva. Assim, o Idea, eu acredito que você, meio que o pessoal fala que carros como a Export, o Idea, eles não fazem curva em alta velocidade. Ótimo. Mas a gente tem que ser um pouco racional, digamos assim. Quando você compra um carro, uma minivan, carro como Export, carro como Idea, você não precisa vir um aviso no para-sol para falar que não pode fazer curva acima de 60 com o carro, porque se você usar o bom senso, você vai saber que o carro não é feito para isso. O centro de gravidade dele o carro é muito O carro alto. não é feito para isso, não é um carro feito para correr, apesar de existir a versão Sport do Idea, né? Exatamente. Mas o carro não é um carro feito para correr. Principalmente essa versão 1.4, que eu achei achei ela muito amarrada, certo? E a versão 1.6 também, que eu já tive a oportunidade de andar na 1.6 16 válvulas. O carro, eu andei na versão Dualogic. O carro pelo menos ele demora para desenvolver, mas quando ele desenvolve, ele se sai bem. Agora na primeira e segunda marcha aí, ele é um pouquinho amarrado, com o câmbio Dualogic, 1.6 eu estou falando. Agora depois que ele desenvolve, da terceira em diante, o carro realmente acorda para valer. A versão 1.4, como muitos esperavam, né? A relação peso-potência do carro não é nada favorável, motor de 80 e poucos cavalos. A Fiat tem de fazer essas coisas. Ela fez com 1.4, que também tem um desempenho péssimo, horrível. Fez a mesma coisa com Idea aqui. O câmbio é horrível, os engates do câmbio. A embreagem é pesada para um carro novo. Isso aqui é um carro zero, tem a embreagem nem emplacado pesada. Não rodou, né? O carro praticamente não rodou, só rodou aqui dentro. Então, essas coisas que a Fiat pecou. O painel aqui, que com o tempo tem cara de sujar com facilidade. E os detalhes do porta-luva, que parece que está fechado, mas não está fechado. Exatamente. Tem um a dedo gente se ali enrolou, quase. tem um dedo. Então, isso são cuidados que a Fiat deixou de ter com o carro, digamos assim. Mas é um carro bem silencioso ao rodar. Exatamente. Macio. Você passa em algumas ruas com ele, você não sente o carro tremendo muito. Como, assim, eu vou fazer uma observação dos carros que eu andei da Fiat até agora. Punto, Idea, Palio. Eu achei a suspensão super bem trabalhada da linha Fiat. Todos os carros da Fiat
tirando o Mille. Tirando o Claro. Mille. O Mille é Porque um o caso à Mille parte. é uma casa à parte, então a Fiat está de parabéns na suspensão do carro, ok? E é isso. Bem, o conforto do carro é um carro confortável para você que tem uma família com 5 pessoas, dá para andar bem. O espaço do porta-malas não é tão favorável. Se você Deveria quer ser um carro pouquinho para maior. carregar família e bagagem, a gente não indica uma ideia. Mas se você quiser o carro para andar com a família pela cidade, E às vezes pegar a estrada. pegar a estrada, é um carro excelente. É um carro Ou se você não excelente. carrega A bagagem, posição, né? Exatamente. a posição dele de dirigir é É muito ótima, boa. que é alta. Você tem uma visão legal do trânsito. Ele aparenta ser um carro um pouco complicado para manobrar. Por causa que o espelho aqui você meio que se perde O com espelho está foco. muito para frente. Tá do muito que pra a frente. gente está acostumado. Ou seja, ele aparenta ser um carro muito complicado para manobrar no dia a dia na cidade, mas tirando isso, é um carro ótimo. Assim, entre os concorrentes que tem em termos de beleza, se você olhar uma ideia e olhar um Spin, não tem nem comparação. Tá certo que gosto é pessoal, mas assim, opinião própria. Entre a Spin e o Ideia, em termos de beleza, Mesmo a ideia não carregando tanto peso quanto a Spin, né? Exatamente. mas ela sai muito ela na sai frente. muito melhor em ter- na beleza. Você termos de chega beleza. com o carro, né? Esse carro peca por não ter um câmbio automático, porque o câmbio que tem disponível é o dual lógico. O dual lógico todo mundo sabe que tem aquelas velhos problemas, Aqueles né? probleminhas E- próprios do Dualogic. do dual logic. Ou seja, eu acho que a Fiat deveria investir num câmbio automático para esse carro e deveria tomar um cuidado mais até no câmbio mesmo manual, na questão dos engates, tornar os engates mais precisos, que são muitos É imprecisos. interessante a gente frisar que o Fiat 500, mesmo com motor 1.4, tem um câmbio automático, né? Uhum. A Fiat poderia tentar trazer esse câmbio também para a ideia. Pra Pelo menos linha o- ideia. Exatamente. Até porque, querendo sim, querendo não, a maioria do público que compra esse carro, pelo Ia menos preferir o aqui em automático. Pernambuco, são taxistas. É. E a maioria Tá. prefere o Dual Logic, e eu já ouvi muita reclamação sobre esse câmbio Dual Logic no Ideia. No Ideia e na linha Fiat, né? Na linha Fiat. Na linha Fiat. propriamente O dita. Dualogic em si, né? Apesar de, na minha opinião, ser o melhor câmbio automatizado é o da Fiat e o Dual Logic, porque se você pegar o da GM é um lixo. O da GM que equipava a Meriva, o câmbio é um A lixo. Meriva foi o extremamente carro ruim. mais Só de vive- problemas com Só automatizado. vive dando pau. Ou seja, é um câmbio aceitável, né? Assim, no mais é isso. A Fiat caprichou realmente no carro, no acabamento. O Faltou, acabamento é legal. faltou um câmbio aí que ajudasse, uma embreagem que Uma ajudasse. embreagem mais macia, mole. Um pouquinho molinha. mais de cavalos no motor. Isso, Um pouco mais de um motor, pouco mais né? de cavalo, eu não digo nem isso. Porque a versão 1.4, se eu fosse comprar uma ideia, a versão 1.4 estava descartada logo. Pela cavalagem do motor e por ser um motor antigo. É um motor Fire. Exato. 1.4. Ou seja, eu já não escolheria a versão 1.4. Eu partiria da 1.6 16 válvulas, que é um motor mais recente, é um motor que tem mais torque. É um motor base BMW, né? É, Exatamente. e é um motor bem melhor. E para quem quiser realmente uma pegada um pouco mais forte, ainda temos a 1.8, que é a versão Sporting da ideia. É, que tem os pneus largos e é um carro que E é um carro mais... passa um pouco mais de segurança pelos pneus, né? Um Isso, pouco mais de exato. motor. Isso. Você consegue brincar com o carro. Isso. E no mais é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do Ideia. Gostaríamos de agradecer a Fiat Gostaria de Fiore. agradecer mais uma vez a Fiat, ao gerente, que foi super atencioso com a gente. O diretor também, Ao que diretor. liberou os carros para nós. E fique por dentro que Em breve teremos em mais breve vídeos. teremos mais vídeos. Estaremos testando a Spin também. A Spin. A Spin e, se tudo correr certo, estaremos testando a Livina também. Vai entrar o vídeo da Livina aí também, que querendo ou não é concorrente do Ideia. E fiquem por dentro que vai estar sempre entrando vídeos novos no nosso canal. Até a próxima. Até a próxima.